Senhores telespectadores, no último programa falámos das revoluções portuguesas, mas realmente a brevidade do tempo não me permitiu ser completo e falar das mais modernas, que são, aliás, muito importantes. Portanto, hoje vamos falar de novo das revoluções portuguesas a partir da Restauração para cá. Depois da vitória militar dos liberais em 1834, a Convenção de Abramonte, entrou em vigor, claro, uma Constituição. Não há Estado sem Constituição. E entrou a Carta Constitucional. Era a carta que tinha sido outorgada pelo Dom Pedro. Não era feita pelo povo. Funcionava, mas realmente os teóricos mais exaltados achavam isso péssimo. Então uma Constituição de um país feita por um só homem não pode ser. Exigiam o regresso à Constituição de 1822, que, como sabem, era muito mais radical. Não dava poder ao rei. O rei era um puro símbolo. Era uma Constituição profundamente democrática e até demagógica. Bom, mas eles exigiam o regresso à Constituição de 22. Ora, a mudança da Carta Constitucional para a Constituição de 22 devia dar-se com a Revolução de Setembro, a famosa Revolução de Setembro de 1836. É uma revolução que ficou famosa, mas que, na verdade, não passou de um grande tumulto da rua em Lisboa. Chegavam uns deputados eleitos no Porto, uns deputados que eram a favor da Constituição de 22, eram ventistas, e o povo acorreu ao Terreiro do Paço para os receber e viu-os festejar. O governo achou que aquele ajuntamento de tanta gente era perigoso e mandou as tropas para dissolver aquilo. Simplesmente aconteceu que as tropas se solidarizaram com os manifestantes, ficaram todos do mesmo lado e começaram a marchar, uma marcha gritante. Pelo caminho ainda houve um crime, viram passar um ministro com o fardamento e tal, e pensaram que aquele deve ser importante, mataram-no. Chegou a Belém, realmente o rei e a rainha receberam-nos e não tiveram outro remédio senão ceder, se está bem, passa-se para a Constituição de 22. Mas toda a gente reconhecia que a Constituição de 22 estava mal adaptada às circunstâncias da vida nacional. Portanto, tinha que ser muito emendada, muito emendada. E os revolucionários, os setembristas, passou a chamar-se setembristas, os principais é Passos Manuel e Sá da Bandeira, resolveram que essa Constituição ficava à espera e fazia-se outra mais adaptada à realidade e fez-se então a Constituição de 38. Portanto, a Revolução de Setembro é em 36, há uma nova Constituição em 38, mas essa Constituição não chegou a funcionar, porque em 38 um ministro, Costa Cabral, no Porto, proclamou o regresso à Carta Constitucional e voltou-se de novo com o Costa Cabral à Carta Constitucional, ficou de parte a Constituição de 22. Devo dizer que a Carta teve alguns acrescentos e algumas adaptações, mas enfim, funcionou bem, funcionou até 1910. Foi realmente o texto fundamental da nossa monarquia liberal. Segue-se um período convulso, agitado, a revolta da Maria da Fonte, que é uma revolta popular que os políticos aproveitaram, claro, contra as reformas progressivas e certas do Costa Cabral. Depois a Patuleia, uma guerra civil que correu o país de lés a lés, fez muita vítima. Este clima de violência só termina
com uma outra revolução. Essa é uma revolução silenciosa. Silenciosa. É a regeneração de 1851. Pode-se dizer que a história portuguesa do liberalismo é uma depois da regeneração, outra antes da regeneração. A revolução chamou-se regeneração, por isso mesmo, quer dizer, voltar a ser uma coisa decente e capaz e deixar-se de discussões, de tumultos, passar-se a uma política realista de melhoramentos materiais. É muito importante isto, porque é esta política de melhoramentos materiais, iniciada com a regeneração, que vem a dar o progresso português na segunda metade do século XIX e vem depois a repercutir-se na criação de uma vasta opinião republicana que triunfa em 1910. Na regeneração dá-se um episódio que é pouco conhecido, mas que é pitoresco, é engraçado. Quem preparou a Revolução, talvez empurrado pelo próprio rei, Dom Fernando, foi o Marechal Saldanha. Saldanha precisava de tropas e precisava de dinheiro. Na Revolução sem dinheiro. E foi ter com o Conde de Farrobo, que era um homem riquíssimo. O Conde de Farrobo era o dinheiro. Bom, e disse-lhe, Conde, você empresta-me dinheiro para a Revolução, eu vou fazer um golpe e depois ganhar a sua questão, a questão que você tem nos tribunais, a questão do ágio ouro, os tribunais resolvem-na rapidamente a seu favor. Essa questão era uma questão importante. Andava nos tribunais há quase 20 anos e tratava-se disto. A fortuna de Farrobo vinha dos serviços que ele tinha prestado ao liberalismo, tinham-lhe sido recompensados com o monopólio do tabaco em Portugal. Imaginem o que é o monopólio do tabaco. Mas isso não dizia se esse dinheiro que ele tinha que pagar uma porcentagem ao Estado, claro. Se esse dinheiro era em moeda corrente ou se era em ouro, como na altura em que foi estabelecida. E essa discussão do ágio ouro andou nos tribunais, andou, porque é claro, se fosse dinheiro, a moeda tinha-se desvalorizado imenso. E se fosse ouro, era uma fortuna descomunal, que ninguém podia pagar. Se fosse papel, era um monte de papéis. E então o Saldanha dizia, eu consigo que os tribunais deem a sentença a seu favor. Farrobo era esperto, mas esperto demais, e pensou, bem, mas se ele perde a Revolução, eu perco a questão, então vou fazer outra coisa. Vou ter com a rainha e digo-lhe, olhe que o Saldanha vai fazer uma revolução. E ele prometeu-me que eu até ganhava a questão do ágio ouro. Se ele ganhasse, eu espero que Vossa Alteza me dê o mesmo prémio. Não há revolução, porque eu estou a denunciá-la, mas os tribunais devem resolver a questão rapidamente. E como é justo dizer que é em papel, não é ouro. Bom, simplesmente a rainha, que estava metida nas coisas, sabia muito bem o que é que o Saldanha andava a fazer. E disse isto ao Saldanha. É claro, o Saldanha fez a revolução, foi ao Porto, veio do Porto com as tropas, ganhou e deu ordem aos tribunais, influenciou para que dessem logo uma sentença a propósito do assunto, mas contra o Farrobo, a dizer, não, este dinheiro que está em débito é em ouro, não é em papel. Ora, isso era uma quantia tão grande, que não havia dinheiro que a pagasse. Apreenderam os bens do Conde de Farrobo, os palácios, as carruagens, os quadros, as obras de arte,
tudo quanto ele tinha. Apanharam-lhe e ele ficou na mais completa miséria. Farrobo acaba cego, quase mendigo, sem ter pão para comer, porque tudo quanto tinha lhe foi levado na execução para pagar essa quantia do ouro. Esta história é pouco conhecida e é interessante porque mostra o ambiente de intriga do século XIX. Depois da regeneração, de 1851, segue-se um período de verdadeiros progressos. Fazem-se comboios, linhas férreas, pontes, estradas, hospitais, escolas, quartéis. Reorganiza-se o país, é a política de Fontes Pereira de Melo, os melhoramentos materiais, e isso provoca o aparecimento, o desenvolvimento de uma pequena classe média. Agora há milhares de empregos nas tipografias, nos jornais, nos serviços públicos. É uma multidão nova, faz uma opinião nova. E é essa opinião nova que se vem a impor em 1910. Em 1910, a monarquia está privada do seu principal suporte, que era o talentoso rei Dom Carlos. Foi abatido a tiro no Rio de Paço 2 anos antes, em 1808, e sem rei seguiu-se uma política frouxa, mal compreendida, a que eles chamaram a política de acalmação, quando o que era preciso era uma política de aclamação. Não, acalmação, mandaram pôr em liberdade todos os republicanos. A única pessoa que foi castigada foi o João Franco, foi o antigo primeiro-ministro. Logo que mataram o rei, ele foi mandado sair do país porque entenderam que o regicídio era o resultado da política enérgica do João Franco. Ora, o João Franco estava a fazer a política da ideia nova por ordens do rei Dom Carlos. Mandaram-no embora e seguiu-se 2 anos de governos muito rápidos, governos muito incapazes. Durante esses 2 anos, o Partido Republicano desenvolveu-se à vontade, até que veio para a rua com uma revolução no dia 3 de outubro de 1910. A revolução metia vários elementos militares, mas eles falharam, não vieram para a rua. Ficaram, portanto, os civis da Carbonária, com o seu armamento rudimentar, que se concentraram na rotunda, dispostos a morrer, mas não a render-se. Bom, é essa gente que consegue o triunfo da causa no dia 5 de outubro. Entra-se num novo regime, o diretório do Partido Republicano faz de governo e entra-se na fase da vida republicana em Portugal. O novo regime preparou, como é natural, uma nova Constituição, uma Constituição que era parlamentarista e pluripartidária, quer dizer, o governo estava inteiramente dependente da maioria no Parlamento. E como os partidos eram muitos, eles inicialmente eram poucos, mas foram-se multiplicando. A certa altura, bastava que um partido mudasse de posição para que o governo deixasse de ter maioria e caía. Isso é que fez com que houvesse uma grande instabilidade política. A duração média dos governos da Primeira República é de 4 meses. 4 meses, agora em 4 meses, ninguém governa nada, não se pode fazer nada. 4 meses é a altura de tomar posse. A República teve que enfrentar
graves problemas logo de início. Graves problemas. Um era o problema financeiro, o problema do déficit. A verdade é que não havia dinheiro para fazer as despesas. O outro era o próprio descrédito dos partidos. Dizer político era quase injuriar. As pessoas não queriam ser políticas. Outro era o problema da segurança. Havia uma grande agitação, havia mesmo guerrilha urbana, havia uma quadrilha, a Legião Vermelha, que assaltava e matava. Bom, ficou terrivelmente lembrado o episódio da Noite Sangrenta, 19 de outubro. Uns marinheiros iam à casa dos políticos e levaram uma carrinha cheia de gente importante. Isso foi horrível, o 19 de outubro. Após a Grande Guerra, segue-se uma desvalorização vertiginosa da moeda. Quem era rico ficou pobre. Tudo isso cria um mal-estar, um sentido de desgosto político que conduz à Revolução do 28 de maio de 1926, que é lançada pela tropa. É um general, o general Gomes da Costa, que em Braga lança o grito da revolta e vem com as suas tropas em direção a Lisboa. Ninguém se opôs e começa assim a Segunda República, a que se chamou também o 28 de maio. A República iniciada no 28 de maio, uma república nacionalista da direita que baniu completamente os partidos políticos, de certo modo proibiu a atividade política e governou em ditadura militar extrema, durante os anos 26, 27 e 28. E as coisas pioraram, tudo piorou, não se ganhou nada com isso, até que em 28 chamam para o governo para resolver esse problema terrível do déficit. Chamam um professor da Universidade de Coimbra, professor de Finanças, António de Oliveira Salazar, que consegue resolver a questão das finanças, arranjar um orçamento equilibrado e rapidamente impor-se a todos os outros membros do governo pela sua austeridade, pela sua dignidade pessoal, de tal maneira que em 32 o Presidente da República encarregou de ser ele o chefe do governo, o Presidente do Conselho de Ministros. Isso começa em 1932 e dura, como sabem, até a inutilização dele, que é em 1968. Portanto, é uma vida inteira de governos sucessivos, todos presididos pelo Dr. Salazar. A Terceira República começa no 25 de Abril. As razões que levam ao 25 de Abril são extremamente complexas. Em primeiro lugar, há o desejo de acabar com a guerra. Toda a gente está cansada da guerra, ninguém mais quer a guerra. Depois, outro fator importante era as ideias. Realmente, o desenvolvimento da classe média tinha criado, robustecido muito o sentimento democrático. As pessoas não compreendiam que não houvesse eleições livres, que não houvesse votos, opiniões, liberdade de imprensa, porque havia censura, havia sempre censura. Depois havia também o descontentamento militar. Além disso, no seio do próprio governo havia opiniões no sentido de que era preciso uma mudança que atingisse sobretudo o chefe de Estado, para se poder livremente manobrar na questão das colónias, porque o chefe de Estado e o seu grupo impediam totalmente qualquer modificação. É tudo isso que provoca o movimento de 25 de Abril. Esse movimento
São os carros de combate que se vêm em Lisboa, com um capitão, apontam os canhões, sem granadas, aliás, para o convento do Carmo e o governo rende-se, não há resistência nenhuma, há ordem para não resistir, há mesmo uma ordem para não resistir, dada pelo Presidente do Conselho. A Revolução não era o que ele julgava, porque ele foi imediatamente preso, levado para a Ilha da Madeira e daí saiu para o Brasil. O mesmo aconteceu ao Presidente da República, foi para a Madeira e depois esteve no Brasil, e aqui o governo foi entregue primeiro ao general Spínola. Isso foi o próprio Dr. Marcelo Caetano quem disse que entregava o governo ao general Spínola para não cair na rua. De facto, o general Spínola estava fora, completamente fora, e longe do espírito da Revolução. O general Spínola era um homem conservador, um homem das direitas, e por isso não se aguentou. E ao fim de poucos meses foi obrigado a renunciar numa mensagem muito dramática, em que prevenia os portugueses de que estão a caminho de uma revolução de extrema esquerda que vai vitimar o próprio país. Depois de Spínola vem o general Costa Gomes, que faz um governo mais equilibrado à direita e à esquerda, até que aprovam uma nova Constituição, é que está atualmente em vigor. A partir de 1976 funcionou com normalidade, revezando-se os partidos na chefia do governo. Faz Portugal entrar na União Europeia, depois adota como moeda nacional o euro, em vez do escudo, funcionava desde 1910. Nesta altura é um partido do PSD, desde há pouco tempo, sucedendo-se a um partido socialista. Entretanto, o que aconteceu foi que se foi condensando uma crise económica, uma falta de meios para fazer política, uma dificuldade económica enorme que todos os partidos reconhecem e que todos os partidos dizem que eles é que sabem resolvê-la. Bom, os nossos votos são de que a resolvam quanto antes, porque isto não é situação que possa durar muito.